Stay with me. Então vamos lá, o poço de Jacó. João capítulo de número 4, verso de número 5, até o verso de número 6. João 4, 5 e 6. João 4, 5 e 6. A palavra do Senhor diz assim: Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Só até aí. Quando nós vemos Jesus saindo da sua cidade e passar por Samaria, era um lugar onde ele não deveria ir, não deveria passar, até porque os samaritanos não conversam com os judeus. Mas Jesus, a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria, era necessário chegar lá, era necessário estar por lá. Por quê? Porque Jesus teria um encontro e ele só anda de acordo com o seu propósito. Amém? E ele para na beira de um poço. A Bíblia diz que esse nome é o poço de Jacó. O poço de Jacó está a 800 metros de Sicar, na estrada alta de Jerusalém. E também está perto da tumba de José, um lugar onde Jacó comprou aquela área, ele adquiriu aquela área para que ele construísse o que ele tinha de construir. Os samaritanos, os judeus, os cristãos, eles têm uma referência com este poço, porque foi Jacó quem o cavou. Foi Jacó quem se aprofundou naquilo para que tivesse água para todos naquela região. Ora, para que você entenda, o poço tem mais ou menos de 2 a 3 metros de diâmetro de abertura e aproximadamente 40 metros de profundidade. 40 metros de profundidade. Sua parte superior, ela é revestida de alvenaria, e ele é tão fundo que ele bate nas rochas, e a água daquele poço é uma água fria, é uma água gostosa de se beber, porque ele bate na pedra calcária. Ora, queridos, o poço é profundo, ele é antigo, ele foi construído por Jacó, e ele existe ainda hoje. Onde ele está, pastor? Ele está na região da Cisjordânia, está lá, em Israel, dentro de um complexo de paredes de um mosteiro ortodoxo dos russos. Então são eles que tomam conta daquela região. O poço de Jacó foi palco de muitas coisas, principalmente de um encontro pessoal de Jesus com uma mulher samaritana. Ele está cansado da viagem, ele se assenta na beira do poço, e aí ao meio-dia, aquela mulher vem tirar água para beber. Por que meio-dia? Porque meio-dia não era o lugar, não era o horário de mulheres sérias tirarem água. Mulheres sérias, respeitadas, tiravam água pela manhã, não ao meio-dia. Você está aí, irmão? Então, a partir de uma conversa que parecia muito simples, Jesus tocou não só uma mulher, mas tocou também uma cidade. E a vida daquela mulher e daquela cidade nunca mais foram as mesmas. Por quê? Porque elas tiveram um encontro com Jesus. Este poço tem marcas ou tem
ensinamentos que eu quero te ensinar nessa noite, pelo menos dois. Duas características peculiares deste poço, que vão marcar a vida, ou que marca a vida de um verdadeiro cristão. Não estou falando de crente, não estou falando de católico, não estou falando de espírita, não estou falando de religião. Eu estou falando que este poço tem características que marcam a vida de um verdadeiro cristão, daquele que segue Cristo e daquele que tem em si as marcas do Todo-Poderoso. E eu creio que Jesus irá marcar o seu coração nessa noite, marcar a sua vida, para que você viva os propósitos dele na sua vida. Pastor, quais são as chaves bíblicas baseadas neste poço para se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo? Primeiro, busque profundidade na sua vida com Deus. Ixi, eu vi poucos amém. Busque profundidade na sua vida com Deus. A primeira característica daquele poço é que ele era fundo. Olha o que diz o texto em João 4,11. A primeira característica do poço de Jacó, que se evidencia na conversa de Jesus com a mulher samaritana, é a profundidade. E olha o que a mulher diz. E disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. E o poço é fundo. Assim como o poço era profundo, irmãos, entenda uma coisa: a parte mais importante do meu relacionamento, do seu relacionamento com Deus, é a profundidade. Vir na igreja ou estar na igreja não quer dizer que você tenha profundidade em Deus. Vir na igreja ou frequentar uma igreja não quer dizer que a sua vida e que a sua intimidade é profunda em Deus. Os dias que nós vivemos hoje são de extrema superficialidade. Eu já vi pessoas sentadas num restaurante conversando uma de frente para a outra pelo WhatsApp. As pessoas hoje estão ligadas nas mídias digitais. As pessoas hoje estão focadas em trabalho. As pessoas estão focadas em tantas coisas, dão prioridade a tantas coisas, que não é o seu relacionamento com Deus. Tem gente que prioriza o trabalho e não prioriza a família. Tem gente que prioriza a família e não prioriza o trabalho. Tem muita gente, sabe, extremada em muitas coisas na sua vida. Mas eu estou te chamando nesta noite para que você tenha um equilíbrio na sua vida, para que você trabalhe, para que você cuide de sua família, mas para que você também tenha um nível de intimidade profunda com Deus. Porque é o Senhor quem te levanta, é Ele quem te sustenta, é Ele quem abre portas na sua vida, é Ele quem vai na sua frente, quebrando as barreiras e os impedimentos. Tenha intimidade profunda com Deus. Tenha intimidade com Deus. É o desejo das pessoas que Deus mude as circunstâncias, desde que não exija mudança nelas. As pessoas estão tão superficiais que elas querem que Deus faça na vida delas, aliás, nas coisas delas, mas não quer que Deus toque na vida dela. Tem muita gente que quer Deus, mas não quer que Deus toque no seu casamento. Tem muita gente que quer Deus, mas não quer que Deus toque na sua vida financeira. Tem muita gente que quer Deus, mas não quer que Deus toque no seu caráter. E eu pergunto para você, o que é viver uma vida rasa com Deus? De que valeria vivermos uma vida superficial para com Deus? Quando Jesus diz para aquela mulher: vá e chame o teu marido e volte. Jesus estava indo no profundo do problema dela. Jesus estava tocando no caráter dela. Jesus estava tocando na vida dela. Por quê? Porque ela responde para Jesus assim, ó: eu não tenho marido. E aí ele falou assim: é verdade, já tiveste 5 e o que você está com ele não é teu. Então Jesus deseja não só ter um encontro com você, Ele deseja ter intimidade com você, Ele quer ter profundidade nos relacionamentos. Eu disse aqui, ontem à tarde, ministrando para os irmãos, que a profundidade, ela está no relacionamento. Você só conhece a sua esposa porque você se relaciona com ela todos os dias. Você só conhece seu marido porque você se relaciona com ele todos os dias. Profundidade, irmãos. Está na hora de deixarmos de sermos pessoas rasas e nos aprofundar nos nossos relacionamentos para com Deus.
Você está aí, diga amém. Você está aí, diga glória a Deus. Jesus veio transformar vidas, mas a transformação passa por uma vida espiritual profunda em Deus. Por isso que a cruz, ela é vertical e ela é horizontal. Vertical fala do seu relacionamento para com Deus, e horizontal fala do seu relacionamento com as pessoas. Você precisa ter um relacionamento profundo com Deus, para você ter um relacionamento profundo com as pessoas com as quais você convive através do discipulado. Eu disse aqui ontem, o discipulado é uma bênção para mudar as nossas vidas, para nos fazer crescer e prosperar. Discipulado é uma bênção quando nós abrimos nossos corações para pessoas orarem por nós, ministrarem sobre nós. O discipulado foi que me firmou. O discipulado é quem me fez um pastor. O discipulado foi quem firmou o pastor Haroldo, firmou Arley. Porque na época que nós nos convertemos, queridos, escute o que eu vou te dizer. Nossos pastores, nós éramos abertos, nós contávamos os nossos problemas, os nossos pecados, nós não tínhamos reservas, mas nós vivemos numa geração hoje que quer se esconder atrás de máscaras, vivemos numa geração hoje que quer se esconder atrás de dinheiro, de roupas bonitas, de carros bonitos e de perfumes caros, e Deus quer com você, sabe, não é isso, Deus quer a sua intimidade, Deus quer a sua vida, Deus quer o seu coração, Deus quer transformar a sua casa através de um relacionamento íntimo e profundo com Ele. A profundidade gera sustentabilidade, e não há avivamento sustentável sem profundidade. E entenda que Deus não se impressiona com o seu carro, Deus não se impressiona com a sua casa, com o seu dinheiro, não, Ele se impressiona com o seu quebrantamento. A Bíblia diz que um coração quebrantado, Ele não desprezará. Jesus foi a um lugar, Samaria, que os religiosos evitavam. Ele pisava onde a religião não pisava. Ele falava com gente que a religião não falava. Ele ouvia aqueles que a religião não ouvia. Ele tocava aqueles que a religião não tocava. Jesus chegou de mansinho naquela mulher, sem a condenar, a tocou no profundo dos relacionamentos dela e transformou a vida dela de uma vez por toda. Querido, abre o seu coração, Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, no seu casamento, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos. Abre o seu coração, porque é um tempo de Deus trabalhar de uma maneira especial. Quem vive na profundidade está sempre concentrado no propósito. Quem vive com profundidade, num relacionamento íntimo com Deus, ele está sempre focado no propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Sabe, esses dias eu compartilhei com uma pessoa dizendo para ela assim, falei, olha querido, eu sei que você me ama, eu sei que você ama pastor, eu sei que você ama a igreja, eu sei que você ama seu ministério, eu sei, mas é preciso muito mais do que isso. É preciso se concentrar, é preciso focar no propósito. E eu só vou conseguir fazer isso se eu viver uma vida profunda em Cristo Jesus. Jesus não passou em Samaria porque Ele queria passar. Jesus não foi até aquele lugar porque Ele queria ir. Não, Ele foi porque Ele tinha que encontrar uma mulher. E eu estou dizendo para você, chegou o dia de Deus te encontrar na beira desse poço. Chegou o dia de Deus encontrar o seu casamento na beira desse poço. Chegou o dia de Deus mudar a sua história de uma vez por toda, através de um encontro com Ele pessoal. Você está aí, diga amém. A profundidade de vida não é uma questão de performance diante dos homens, mas é uma questão de sinceridade para com Deus. Quer que eu fale de novo? A profundidade da vida cristã não é uma questão de alta performance, é questão de sinceridade diante de Deus. Então seja sincero com seus pastores, seja verdadeiro com seus líderes, seja verdadeiro com seus discipuladores.
Se você pecou, confesse os seus pecados. Se você errou, confesse os seus erros. Se você está com problema, compartilhe os seus problemas. Se você quer crescer, se junte a alguém que está crescendo. Seja sincero, Deus não desprezará um coração quebrantado e contrito. E se você quiser acessar os tesouros escondidos, você precisa estar como Pedro, diante de um barco. Jesus vira para ele e diz assim: e aí, Pedro? Senhor, pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. Nada. E aí Jesus diz para ele: leve o seu barco para águas profundas. Irmãos, peixe grande não se pega no raso. Você não vai viver experiências com Deus, uma vida rasa, que não ora, que não lê Bíblia, que não estuda a palavra, que não frequenta cultos, que não está debaixo de discipulado. Você não vai conseguir viver uma vida profunda em Deus, se você não estiver envolvido com as coisas de Deus. Por isso, entenda nessa noite, Deus quer te levar a mar alto. Deus quer te levar em alto mar, nas profundezas, para que você viva experiências novas em Cristo Jesus. E lembrando que no fundo do poço de Jacó, era tão fundo que a água era fresca. Jesus tem água fresca para você. Jesus tem pastos verdejantes para você. Jesus quer te conduzir a caminhos de paz, de refrigério e de descanso. Se você quer isso, diga amém. Segunda e última coisa que eu aprendo com esse poço: desenvolva durabilidade de vida espiritual. Desenvolva durabilidade de vida espiritual. Olha o que a mulher diz em João 4,12. Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Preste atenção no que a mulher está falando. Acaso Jesus, o Senhor é maior que o meu pai Jacó, que furou esse poço? Presta atenção. Que furou esse poço, que bebeu dessa água, que deu aos seus funcionários e ao seu gado. E agora, nós estamos na beira dele bebendo da mesma água. O Senhor não pode ser maior do que ele. A Bíblia afirma que Jacó furou aquele poço, que bebeu aquele poço. Os historiadores acreditam que esse poço foi furado por volta de 1.700 anos antes de Cristo. 1.700 anos de Cristo. E agora, 2.000 anos depois de Cristo, o poço está lá dando água. 2.000 anos depois, o poço está lá dando água. O poço de Jacó sugere para nós a segunda característica do nosso relacionamento com Deus. Precisa ser profundo, mas precisa ser constante e durável para toda a vida. Ei, você que se batizou hoje, você que se membrou na igreja, e você que é membro dessa igreja, ou que vai tomar uma decisão por Cristo. A vida cristã precisa de profundidade, mas também precisa de durabilidade. O chamado para ser discípulo não é momentâneo, é para uma vida inteira. É para uma vida inteira. E para mim, irmãos, testemunho não é daqueles que, eu fui para o mundo, eu cheirei cocaína, eu fumei droga, eu me prostituí, eu tive 10 esposas, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, para mim testemunho é daqueles que nasceram de novo, que cresceram no Evangelho e nunca se desviaram dos caminhos do Senhor. Aleluia! Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu tenho orgulho de dizer que depois que eu me converti, nunca mais eu me desviei dos caminhos do Senhor. Isso é testemunho. Pastor, chama o irmão lá, que ele caiu 56 vezes, mas hoje está firme. A vida cristã, irmão, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona que vai durar a vida inteira. Que vai durar a vida inteira. Se há algo que desagrada a Deus, é a nossa inconstância. É a nossa inconstância. Tem muita gente na igreja que tem semana que lê,
Tem semana que não lê. Tem muita gente que quando a coisa está apertada, ele começa a orar. Deus faz. Quando Deus faz, ele não ora mais. Tem muita gente que começa a vir para a igreja, quando as coisas estão boas, ele se afasta. Quando Deus abre a porta, ele queria que ele abrisse, ele vai embora. Inconstância. Quantas pessoas começam a faculdade e param, começam uma empresa e para, começam um trabalho e para, começam um casamento e para, começa a ler um livro e para, começa a ser cristão e para. Deus não se agrada disso. O poço estava lá há 1.700 anos e está ainda 2.000 anos depois de Cristo. Isso fala de durabilidade, isso fala de constância, isso fala de perseverança, isso fala de termos uma vida todos os dias aos pés do Senhor. E é isso que eu e você precisamos. Nós precisamos disso. Tem cristão que precisa ser bombado. Você tem que ficar ligando para ele toda semana, tem que ficar ligando para ele todo dia, tem que ficar convidando ele para ir na igreja, tem que ficar falando, vamos para isso, vamos para aquilo, vamos orar, vamos fazer isso. Não. Está na hora de nós nos posicionarmos naquilo que Deus tem para nós. A igreja não pode ser jamais composta de pessoas que não enfrentam problemas da vida, que estão sempre correndo dos confrontos. A igreja viva é, na verdade, feita por pessoas cuja principal marca é a perseverança. Perseverança. Diga comigo, perseverança. Imagine um poço, irmãos. 3.700 anos dando água, no mesmo lugar. Quantas pessoas não perseveram? Mas sabe por que não perseveram? Porque não tem profundidade. São rasas. São rasas. São rasas. São rasas. Estudando a Bíblia, preste atenção nisso. Estudando a Bíblia, percebemos que Deus não realizou seus propósitos através de pessoas perfeitas, mas sim através de pessoas imparáveis. Quem é perfeito aqui, além de mim, levanta a mão. Só 2. Não existe ninguém perfeito. Deus não escolhe os perfeitos porque não tem. Então Deus não vai escolher. Não adianta você falar assim, não, eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Querido, Deus quer pessoas que não parem. Deus quer pessoas que não desistam. Deus quer usar pessoas, sabe, que diante das tempestades da vida estão firmes. Vê um vendaval, está firme. Você sabia que o carvalho na Bíblia, aliás, no mundo, na Bíblia e no mundo, é a árvore mais firme que existe? O carvalho, ele resiste a tempestades surreais. Por quê? Porque as suas raízes são profundas. Profundidade e constância. Durabilidade. Durabilidade. Nós vamos ver na Bíblia que Deus escolhe um pai amoroso e o seu amor não para, tem durabilidade. Quando o filho pródigo volta, ele continua amando. Nós vemos Pedro, que só renasceu para uma vida ou para o ministério, para ser pastor, porque Jesus ainda perseverou com ele, mesmo depois que ele o negasse. Nós vemos na Europa e no mundo gentil receber o Evangelho, porque o apóstolo Paulo não desistiu depois de ser apedrejado e ser abandonado numa das calçadas nas ruas de Roma. A melhor medida de uma vida espiritual não são os seus êxtases, não são as suas conquistas, mas é a sua obediência. Posso ouvir um amém? Parece que vocês não estão gostando. Esta durabilidade de vida espiritual é, na verdade, a capacidade de resistir aos choques e às pressões que a vida nos trazem. Quem está aqui nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém? Pronto. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Quem se batizou? Levanta a mão. Pronto, Deus abençoe vocês. Quem já aceitou Jesus? Levanta a mão.
Pronto, Deus abençoe a vida de vocês. Sabe o que quer dizer? Que com Jesus, as coisas não vão ser mais fáceis, não. Eu quero dizer para você, que com Jesus, não vai ser mais fácil. Jesus não vai fazer o que você tem que fazer. Jesus não vai posicionar onde você tem que se posicionar. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E quem tem uma vida espiritual durável, perseverante, é aqueles que vencem os embates da vida. É aqueles que quando a vida lhe joga no chão, ele levanta, sacode a poeira e diz: eu vou continuar. A durabilidade é para aqueles que, quando perdem ou quando ganham, estão na mesma posição. Se nós olharmos para José no Egito, a Bíblia diz que seu pai Jacó teve 4 esposas simultaneamente: Raquel, Leia, Bila e Zilpa, e filhos com todas elas. Imagine um menino com 4 mães. Quem ele obedece? Jacó foi o 11º filho de seu pai. No capítulo 34, uma irmã de José é violentada por Siquém, e seus irmãos promovem uma chacina geral, matando todos os homens da cidade. No capítulo 35, o irmão mais velho de José, chamado Ruben, deitou-se com uma das mulheres de seu pai, Bila, e ele viu tudo. Ainda no capítulo 35, Raquel, a mãe de José, morre quando dá à luz a Benjamim, seu irmão. No capítulo 38, acontece outro fato terrível. Judá, um dos irmãos de José, teve um filho com Tamar, sua nora, que se passou por prostituta. José foi criado como um filho mimado, repetindo os erros dos antepassados. Seus pais valorizavam mais um filho do que os outros. Ele era o filho preferido. José enfrentou o ódio e a inveja dos irmãos. Foi traído, ameaçado de morte e vendido por eles. José viveu como escravo e foi revendido para um empresário da época. Na casa de seu chefe, prosperou, porém foi tentado por uma mulher sem escrúpulos, que mentiu e o acusou de estupro, e ele foi parar na prisão. Na prisão, interpretou o sonho do copeiro, que foi restaurado ao seu cargo no reino, mas esqueceu de José na prisão. E eu pergunto para você: você apostaria em alguém assim? Você apostaria em alguém com esse histórico de vida? Mas a única coisa que prevaleceu nesse texto, ou que prevaleceu na vida de José, foi a profundidade do relacionamento que ele tinha com Deus, e a certeza de que eles tinham que perseverar e chegar onde Deus queria que ele chegasse. Obviamente, olhando para José, nós vamos ver a ação de Deus, mas vamos ver também o posicionamento de José. Diga para o seu irmão: seja posicionado em Deus. Por quê, pastor? Porque atitudes corretas transformam destinos. Atitudes corretas transformam destino. 13 anos foi o tempo da provação de José. 13. Muitas vozes sopraram no ouvido de José. Muitas coisas aconteceram na vida dele. Mas José, em nenhum momento, ele deixou de duvidar no sonho que Deus deu a ele. Em nenhum momento, José parou para ouvir a voz dos seus opressores. Em nenhum momento, José parou para duvidar daquilo que Deus tinha para a vida dele. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei como está a sua casa, seu casamento, sua família. Talvez você esteja vivendo atrás de máscara, de roupas caras e de perfumes caros. Talvez essa máscara que você usa hoje esconde uma parte da sua vida que você não quer que ninguém fique sabendo. Mas eu estou aqui para dizer algo para você, que não importa o que você faça, não importa onde você esteja, e quem você seja, Deus te vê. E eu quero dar uma boa notícia: Ele também te ama, e o amor dele por você
é incondicional. É incondicional. A vida de José tinha tudo para ser uma grande confusão, mas terminou em um grande avivamento que mudou a história de milhões de pessoas. Vivemos um tempo em que as vozes, insistem em nos tirar do propósito. Vivemos um tempo em que as lutas, as tempestades, as amizades insistem em nos tirar do propósito. Querido, mas não desista. Não volte atrás. Não volte na decisão que você tomou. Mantenha a sua profundidade e a sua constância, a sua perseverança em orar, em buscar ao Senhor, porque Ele irá responder o desejo do teu coração. Salmo 37 diz: agrada-te de mim e eu satisfarei o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e no mais Ele fará. Recuse-se a ser dirigido pela dor, recuse-se a ser dirigido pelas tempestades, recuse-se a ser dirigido pelas perdas, ainda que você perdeu algo, ainda que você esteja no chão, eu estou aqui para dizer algo para você: se levante, sacuda a poeira, bate os seus pés, limpa a sua roupa, ainda tem muita coisa para você caminhar, ainda tem muito propósito para você chegar, ainda tem muita coisa em Deus que você vai viver, e eu profetizo e declaro, meu irmão, que o melhor de Deus na sua vida ainda está por vir, na sua vida, no seu casamento, na sua vida espiritual, emocional, familiar, na vida dos seus filhos, na sua empresa, nos seus negócios. Deus ainda virá em teu socorro e fará grandes milagres na sua vida. Se você recebe, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! José não deixou a vida azedá-lo. Não deixa a vida te azedar. Não deixe o diabo azedar a sua vida. E aqui eu te dou uma importante dica. Separe os relacionamentos que te separam de Deus. Separe-se de relacionamentos que te machucam, que não te honram, que não te respeitam. Separe-se de pessoas que não têm o mesmo propósito e o mesmo objetivo que você. Lembra que eu falei aqui na semana passada de Ló e Abraão? É isso. Me diga com quem você anda, e eu direi quem você é. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se recuse a viver pela dor. Se recuse a andar com quem não tem o mesmo propósito que você. José não deixou a vida azedá-lo. Não deixou a vida azedá-lo. Ele não parou de trabalhar, não desanimou, não ficou murmurando, não ficou em depressão e muito menos desistiu dos sonhos que Deus tinha lhe dado. Qual foi a escolha de José? Ele decidiu perdoar. Ele decidiu perdoar. Perdoe seu marido, perdoe sua esposa, perdoe o seu pastor, perdoe as pessoas com as quais você convive e que te feriram. Abri um insight aqui. Mike Murdock diz o seguinte. Abri um insight, eu tenho que falar. O que é um insight de Deus? Eu estou pregando aqui, de repente abre uma janela na minha frente e aparecem as letras escritas. Isso é um insight. Eu vejo as letras escritas. Mike Murdock diz o seguinte: vá, frequente, ande com pessoas onde você é celebrado, não onde você é tolerado. Eu quero concluir dizendo o seguinte. O poço está lá até hoje. Pessoas precisam tirar água e beber, talvez todos os dias, por todas as semanas e por todos os meses do ano. Mas Jesus falou para aquela mulher. A mulher falou assim: você não tem nada para tirar água e o poço é fundo. Mas Jesus disse para ela assim: se você soubesse quem te pede água, Ele te daria uma água fresca, gostosa, pela qual você nunca mais teria sede. Jesus falou assim: se eu te der da água que eu tenho, minha filha, você nunca mais terá sede. Eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite e encerrar o que eu estou pregando. Sua sede não será saciada em bens, sua sede não será saciada em conquistas e em realizações. Sua sede não será realizada em igreja, em dominações, em religiões. Sua sede só será realizada em Cristo Jesus.
Jesus disse assim, ó: aquele que tem sede, vem a mim e beba, e eu lhe darei da água viva. E aquele que beber da minha água, fluirão do seu interior rios, 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 rios de águas vivas. Diga para o seu irmão, você não está entendendo. Jesus está dizendo que você será o próximo poço. Ah, irmão, você será o próximo poço. Fala assim: Senhor, eu serei o próximo poço. Eu serei profundo. Eu serei constante. E eu terei água para dar de beber todas as pessoas que convivem comigo. Ei, meu irmão, Deus te fez um manancial de águas vivas. Deus colocou em você o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, você tem Deus, você tem na sua vida aquele que faz fluir do seu interior rios de águas vivas. Você nasceu para ser um solucionador de sede. Você nasceu para matar a sede das pessoas. E eu profetizo e declaro que ainda nesses dias você terá um encontro com pessoas que estão com sede, e você terá água viva para dar a elas, e elas serão saciadas. Se você recebe isso, dê um aplauso ao Senhor e dê a Ele um grito de júbilo. Depois do encontro com Jesus, presta atenção, depois de beber da água, não do poço, mas de Jesus, a vida daquela mulher, Rony, foi transformada. A cidade de Samaria foi transformada. Você está aí, irmãos? Nós só enxergamos o poder real do Evangelho quando nós vemos as pessoas que convivem conosco sendo transformadas por este Evangelho poderoso. Eu fico muito preocupado com pessoas que vivem de YouTube, com pessoas que vivem de pastores youtubers. Não tem nada a ver, eu não tenho problema com eles, mas eu não conheço a vida deles. E tem muita gente dizendo: a minha igreja é em casa, o meu pastor está na internet. Cuidado, cuidado, porque uma igreja família que inspira, ela abençoa e transforma ao seu redor, e é composta por pessoas que desenvolvem uma espiritualidade, não uma religião, uma espiritualidade profunda e duradoura, tal como é real o Evangelho de Cristo nos dias de hoje. Que sejamos homens e mulheres reais, discípulos de Cristo, pessoas profundas e com uma vida durável nele, vivendo, sonhando, pregando e anunciando esse Evangelho que cura, que liberta e que transforma a vida das pessoas. Se você está aí, diga amém. Fique de pé, eu quero orar por você.